Olá, hoje é sexta-feira, 23 de abril de 2021. Eu sou Clarissa Neyer e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Bolsonaro sanciona orçamento com vetos e aval do Congresso. STF forma maioria para confirmar a decisão que declarou um Moro parcial no julgamento de Lula. Índia bate recorde mundial de casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira o orçamento de 2021, encerrando assim o impasse gerado sobre a redução de gastos obrigatórios e o aumento de emendas parlamentares que foram incluídos nas contas públicas pelo relator da proposta orçamentária no Senado. A lei foi sancionada com vetos, que receberam o aval do Congresso após um acordo fechado com o Planalto. Segundo o acordo, o Planalto cortou 10 bilhões e 500 milhões de reais das emendas acrescentadas pelo relator e mais 1 bilhão e 400 milhões de reais de emendas indicadas por comissões do Congresso. O Executivo também cortará quase 8 bilhões de reais em despesas de ministérios. O Planalto, no entanto, não detalhou quais serão as pastas atingidas. Ainda haverá um bloqueio adicional de 9 bilhões de reais em despesas que poderão ser liberadas ao longo do ano. Bolsonaro vetou ainda a autorização para a criação de cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que são as forças de segurança que são custeadas com verba federal. O orçamento deste ano prevê um rombo de mais de 247 bilhões de reais nas contas públicas. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para confirmar a decisão da segunda turma da Corte, que considerou que o ex-juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial no julgamento do processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex no Guarujá. 7 dos 11 ministros votaram para confirmar a validade da decisão anterior sobre a suspeição de Moro, entendendo que a decisão sobre a parcialidade do ex-juiz já havia sido tomada pela segunda turma. Eles não entraram no mérito da atuação de Moro. Já os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso foram voto vencido ao argumentar que, com a retirada do caso de Curitiba, não cabia mais o julgamento do pedido da defesa do ex-presidente sobre a parcialidade de Moro. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista de Marco Aurélio Mello. Ainda não há data para ser retomado. Além dele, falta o voto do presidente do STF, Luiz Fux. Com a declaração da parcialidade de Moro, o processo no caso do Triplex volta a estaca zero, pois todas as provas colhidas serão anuladas. O STF também decidiu mandar os processos que corriam contra Lula em Curitiba para o Distrito Federal. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, assinou nesta quinta-feira uma lei que estabelece restrições uniformes a serem aplicadas em todo o país para conter a pandemia de Covid-19. Pouco antes, o chamado freio de emergência foi aprovado pelo parlamento alemão. A nova legislação prevê toques de recolher e o fechamento de escolas e do comércio em regiões ou cidades cuja média móvel de incidência do coronavírus nos últimos 7 dias ultrapasse 100 novas infecções por cada 100 mil habitantes. A lei permanece em vigor até 30 de junho deste ano. 2 partidos de oposição, entre eles os liberais, afirmaram que pretendem entrar com uma ação contra a lei por considerá-la anticonstitucional. Pelo segundo dia consecutivo, a Índia bateu o recorde mundial de casos diários de Covid-19. O país registrou nesta sexta-feira 332.730 novas infecções em apenas 24 horas. Com isso, o total de casos contabilizados na Índia passou de 16 milhões e 200 mil. A Índia registrou ainda 2.236 novas mortes em decorrência da doença. Foi o terceiro dia consecutivo em que os óbitos por Covid no país asiático ultrapassaram a marca de 2.000. Com isso, o total de mortes no país subiu para mais de 186 mil. Após meses de estabilidade nos casos, a Índia enfrenta uma severa segunda onda da doença, com sistemas de saúde em colapso, falta de leitos, de medicamentos e de oxigênio. Em meio a essa tragédia, um incêndio atingiu um hospital nos subúrbios de Mumbai nesta sexta-feira, matando 13 pacientes que estavam com Covid. As causas do incêndio estão sendo investigadas.
Novas informações você pode conferir mais tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.